O filme se passa no ano de 1957, onde os irmãos Chris, Cat e os gêmeos Carrie e Corey vivem felizes com seus pais Christopher e Corinne. Logo no início vemos Christopher voltando para casa depois de muito tempo do trabalho. E além de trazer presentes para toda a família, ele menciona que foi promovido a vice-presidente de sua empresa, o que deixa todos felizes, exceto Cat. E ao perceber isso, Christopher vai ao quarto de Cat para falar com ela, e então lhe dá um anel para fazer ela se sentir melhor. Naquela noite, Corinne e as crianças fazem uma festa para comemorar a promoção de Christopher. E nisso Chris escuta um carro se aproximando e todos se escondem pensando que é Christopher. Mas em vez disso, um policial chega e os informa sobre um acidente. E a família fica em choque ao descobrir que Christopher morreu em um acidente de carro. E com a morte de Christopher, a família acaba ficando com uma grande dívida. E então Corinne pede a Cat para enviar uma carta para um endereço, a qual ainda não sabemos de quem é. Mas após se passar 4 meses, Corinne recebe uma resposta. E nisso ela diz a Chris e Cat que agora eles vão morar com seus avós ricos na Virgínia. Porém, Chris e Cat querem ficar e concordam em ajudá-la a manter a casa. Mas Corinne explica que eles estão com uma enorme dívida e o banco vai tirar tudo o que eles têm mais cedo ou mais tarde. E acrescenta que o sobrenome deles não é Dollanganger, e sim Foxworth. E então, naquela mesma noite, eles partem para a Virgínia. E após um tempo de viagem, Corinne e seus filhos descem em um lugar remoto e caminham até a residência de Foxworth. E nisso a mãe de Corinne, chamada Olivia, lhes dá uma recepção fria. E depois leva as crianças para um pequeno quarto no sótão, pois ela não quer que o pai de Corinne descubra que eles estão ali. A mulher então os instrui a manter as cortinas da janela fechadas o tempo todo, e também a trancar a porta do lado de fora. E antes de sair, ela diz que Deus vê tudo, o que confunde as crianças. E depois que ela sai, Corinne explica que eles terão que se ajustar por um tempo, até que ela reconquiste seu pai que a excluiu de seu testamento. Mas logo ela é interrompida por Olivia, que volta e vê o anel que Christopher deu a Cat. E ao saber disso, a véia fica furiosa e tira o anel da garota. No dia seguinte, Olivia traz comida para as crianças e lhes dá uma lista de regras, além de deixar bem claro que ninguém deve saber que eles estão hospedados na residência. Após isso, as crianças vão para o sótão e se preparam para passar os próximos meses lá. E nisso vemos que Cat está confusa com o comportamento de Olivia e se pergunta por que ela não gosta deles. Porém, Chris diz que confia em sua mãe e que não vê problema em ficar esse tempo lá. Após isso, durante a noite, Corinne vai verificar as crianças. E nisso Olivia chega ali também e diz para Corinne tirar a camisa e então lhe dá várias chicotadas. E chama as crianças de cria do... Bom, vocês sabem quem. E além de dizer isso, ela deixa claro que haverá consequências se eles a desobedecerem. Após isso, Cat pergunta por que Olivia os trata dessa forma. E Corinne revela que Christopher era seu meio-tio biológico, e que quando se apaixonaram, eles fugiram juntos. E essa é a razão pela qual ela foi deserdada. Os dias se passam, e as visitas de Corinne ao sótão se tornam menos frequentes. E Olivia continua levando todos os dias comidas e outras necessidades para seus netos. E na tentativa de puxar conversa com a velha, Cat diz que ela é bailarina e Chris é um excelente pintor. Porém, Olivia apenas pergunta a ela se Chris já pediu para pintar ela pelada. E a garota, assustada com a pergunta, diz que não. Logo as empregadas chegam e Olivia manda as crianças se esconderem no sótão. Passa-se um mês, e finalmente Corinne visita seus filhos no sótão com alguns presentes. Porém nisso Cat diz que está cansada de esperar, e que quer sair, conhecer seu avô e ter uma vida normal. E nisso Corinne explica que seu pai a perdoou, porém com a condição de que ela não tivesse tido filhos com Christopher. O que significa que as crianças terão que ficar no sótão até que o pai de Corinne morra. Após isso vemos que Chris e Cat já estão visando esperar a morte de seu avô. Porém os gêmeos estão cansados de esperar e querem ver a mãe que já não os visita há dias. O Natal chega e as crianças ainda se encontram presas no sótão. E para agradecer a avó por trazer comida todos os dias, eles decidem fazer um desenho para ela. Mas quando Olivia vê, ela não diz nada e vai embora. Após isso, Corinne os visita e traz mais presentes. Ela então diz a eles que reconquistou seu pai e que agora vai herdar tudo.
e para comemorar isso, ela organizou uma festa para aquela noite. E Cat insiste que quer ir à festa. E nisso Corinne diz a eles para se esconderem dentro de um quadro e verem tudo de lá. Após isso, o pai de Corinne chega na festa e traz um presente para ela. E nisso fica visível que eles também tinham um relacionamento em comum que sua mãe não aprovava. Após a festa, Chris e Cat voltam para o sótão. E ao retornar, eles veem que Corinne e o advogado da família estão tendo um caso. E descobrem que eles estão planejando começar uma nova vida sem os filhos quando Corinne herdar tudo. Chris então decide explorar mais a casa. E descobre que Corinne está tendo uma vida muito melhor do que ela afirma. E antes que pudesse voltar para o sótão, Corinne descobre que Chris ainda estava do lado de fora e o esbofeteia. No dia seguinte, ela os visita e diz que se eles quiserem podem sair, mas vão perder todo o dinheiro se saírem agora. E ao escutar isso, eles compreendem e decidem esperar mais um pouco. Passa-se um ano, e Cat e Chris já estão entrando na puberdade, e nisso Chris passa a ver as mulheres de outra forma. Após isso, Corinne visita a Cat e lhe dá uma peça íntima. E quando ela vai experimentá-la, Chris acidentalmente entra e o Olivia os pega nessa situação. E como punição, ela tenta cortar o cabelo de Cat, e Chris a impede. Porém nisso ela ameaça deixá-los passar fome por uma semana se ele não deixar ela fazer isso. Porém eles se recusam a seguir a sua ordem e dão a comida restante aos gêmeos, esperando que sua mãe venha logo. Depois de um tempo, Olivia os visita e deixa uma cesta de comida para eles. Porém, quando Cat acorda, ela encontra alcatrão em seu cabelo. E sem escolha, Chris decide cortar o cabelo de Cat. E enquanto faz isso, Chris diz que acha ela muito bonita, mas que sabe que é errado pensar nela assim. Mais um ano se passa, e eles ainda se encontram presos no sótão. E vemos que devido à falta de ar fresco e sol, o crescimento dos gêmeos foi severamente comprometido. E ao perceber o mal que ficar presos nesse sótão está lhes fazendo, Chris e Cat começam a planejar a sua fuga daquele lugar. Ao chegar à noite, eles conseguem escapar do sótão e ir para um lago próximo. E por Corinne não os visitar há meses, eles começam a questionar se sua mãe os abandonou. Após alguns meses, Corinne retorna e diz a eles que ela se casou com um advogado da família e explica que ela esteve ausente por esses meses porque estava em lua de mel na Europa. E nisso Cat e Chris descobrem que Corinne nem contou ao marido sobre eles. No dia seguinte, Olivia traz rosquinhas para as crianças, dizendo serem um presente da mãe. Mas logo vemos que Cat já está esgotada de esperar no sótão e diz que quer fugir. Mas Chris ainda continua acreditando em sua mãe. E enquanto Chris está olhando para a janela, Olivia aparece e diz para ele se afastar da janela e o chama de menino. Mas Chris exige ser chamado pelo seu nome, o que acaba por deixar Olivia furiosa. E então ela bate em Chris como punição. E nisso Cat acaba cuidando de suas feridas e admite ter medo de perdê-lo. E Chris garante que nada vai acontecer com ele e então a beija. Após isso, quando Olivia vem entregar a comida, Chris diz a ela que ela estava certa sobre eles serem cria do capiroto e pede perdão. E ela apenas diz que eles devem orar pela sua salvação. E depois sai. Mas logo Chris revela que isso foi apenas uma distração para ele fazer uma impressão da chave mestra da casa no sabão. Ele então esculpe uma cópia de madeira da chave. E nisso Cat sugere que eles devem fugir essa noite. Mas Chris diz a ela que antes disso, eles terão que conseguir dinheiro para poder sobreviver do lado de fora. E então eles decidem roubar dinheiro do quarto de sua mãe. Porém, enquanto eles estavam fazendo isso, Cat acaba encontrando um livro que mostrava várias imagens que digamos que eles não deveriam ver. E Cat fica instigada. Após isso, vemos que eles conseguiram afanar apenas $30, o que está longe da meta mínima de $1000 que Chris quer para eles saírem de lá. E então eles vão para um próximo ataque. E nisso Chris e Cat seguem caminhos separados para ladroar mais dinheiro. E na procura da grana, Cat encontra o casado de sua mãe dormindo. E por curiosidade ela o beija, enquanto Chris verifica a cerca que está eletrificada. Ao retornar, ele escuta sua mãe e o homem falando sobre um sonho que ele teve de uma jovem loira chegando no quarto e o beijando. E ao ouvir isso, Chris imediatamente confronta Cat.
mas ela garante a ele que só fez isso por curiosidade, e então o beija, e nisso eles acabam fazendo. Após o ato, Cat sugere que eles possam fugir para a Flórida e lá fingir que nunca fizeram isso, mas Chris diz a ela que a ama e nunca amará mais ninguém dessa forma. Sei. Após isso, Carrie diz a eles que Corey está doente e não está se sentindo bem. E logo Corinne fica sabendo disso e sem muita empatia leva o menino ao hospital por pedido de Olivia. E apenas no dia seguinte ela retorna e diz a eles que Corey havia morrido de pneumonia e já havia sido enterrado, o que os deixa devastados. E temendo terem esse mesmo fim, eles decidem fugir nessa noite e levar tudo o que puderem. E então eles vão fazer o último roubo, e nisso eles acabam descobrindo que Corinne e o marido deixaram a residência. Eles então pegam o máximo de joias possível para fugir de lá. E durante a busca, Chris ouve uma conversa entre um mordomo e uma empregada, que estavam comentando sobre o pai de Corinne já ter morrido há 7 meses, o que o deixa chocado. Após isso, Chris vai verificar o resto da casa e vê Olivia em seu quarto, que percebe sua presença. Cat então vai até Chris e lhe mostra que o rato de estimação de Corey morreu ao comer um pedaço do donut que o garoto havia comido, revelando que ele foi na verdade envenenado. Logo Olivia chega e os interrompe para pegar a chave, o que dá tempo para Chris segurá-la por tempo suficiente para Cat e Carrie escaparem para o sótão, enquanto Olivia os persegue. Porém, quando Chris fecha a porta e desliga as luzes, ela entra em pânico devido à sua claustrofobia. Olivia então diz a eles que foi a mãe deles que os envenenou e não ela, mas eles a deixam mesmo assim e fogem pela janela. E então correm para a cerca tentando escapar. Porém, durante a fuga eles encontram um mordomo, que ao descobrir que eles são filhos de Corinne, fica completamente chocado e diz para eles correrem enquanto corta a cerca elétrica. E então após isso eles finalmente conseguem embarcar em um trem para a Flórida. E Chris garante a Cat que seu sofrimento finalmente acabou. Porém Cat jura vingança contra Corinne, que os manteve no sótão escondidos do mundo por todos esses anos.